Bom, a gravação foi iniciada, então a gente está aqui em mais uma edição de uma aula do programa Você Não Visa, que é um projeto gratuito, e nós temos diversos profissionais que se dispuseram a participar desse projeto. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Gustavo Mendes, que eu fiquei muito feliz de trabalhar com ele na Anvisa, da gente ser contemporâneo aí na luta. E estou muito feliz, Gustavo, de você estar aqui. Todo mundo muito empolgado de ter você aqui para contar dessa história, né? Que eu aposto como uma das possibilidades de redação, né? A resiliência do sistema de regulação diante de uma emergência de saúde pública. O Gustavo, né? Ele é farmacêutico, ele é mestre, mas ele também é historiador. Você pode falar um pouquinho mais de você, né, Gustavo? E é servidor da Anvisa, que agora está no Butantan, no Instituto Butantan. Então, Gustavo, agradecer imensamente, é doutorando, enfim, o menino estuda muito, vocês estão vendo, né? E agradeço imensamente, Gustavo, por você estar aqui mais uma vez, dispondo do seu tempo e especialmente da sua experiência, né, do que você viveu em todas as instituições, porque foram anos e anos e anos de Anvisa, né, para chegar à Anvisa que a gente tem hoje. Então, muito obrigada mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço, Elaine. Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui para falar um pouco sobre um potencial tema de redação nesse projeto que eu acho sensacional. Elaine, tive a honra também, a alegria de trabalhar junto e sei o quanto é importante a gente difundir as informações, a gente compartilhar conhecimento, né? E na pandemia, acho que um dos maiores exemplos foi esse trabalho que a gente teve que fazer, né, Elaine? De explicar para as pessoas o que era regulação, por que a gente tinha que fazer o que a gente estava fazendo, por que tinha que ser algo que as pessoas entendessem, que as pessoas se relacionassem. E acho que quem está buscando agora o concurso da Anvisa tem que ter muito claro isso. A função do especialista em regulação é uma função que envolve também uma parte de comunicação, quer verbal, quer escrita, né? A gente tem atividades que são atividades de inspeção, atividades de avaliação técnica de documentação de registro, e a gente sabe que para isso é preciso uma série de habilidades de comunicação. Então, é um trabalho que é fundamental e é por isso que é uma honra estar aqui. Eu preparei uma apresentação, quando a Elaine me propôs esse tema da redação, eu fiquei bastante empolgado, porque eu acho que a redação de um concurso público, né, a prova discursiva em geral, mas um potencial tema de redação, que é um dos requisitos, é algo em que é um momento em que a gente tem que integrar vários conhecimentos. A gente tem que explicar ali, demonstrar para os avaliadores que a gente consegue conectar todas as informações em um texto que seja convincente, um texto que seja argumentativo, um texto que seja claro. Então, esse material que eu preparei hoje para vocês é um material que busca trazer essa integração voltada para as ações da pandemia, com um foco um pouco mais especial em medicamentos, mas que, na verdade, serve para todos os campos, já que as agências internacionalmente, não só a Anvisa, tiveram que se modificar, tiveram que adequar as suas normativas e a sua forma de agir para que pudesse ter os resultados que eram esperados, né? E de quebra, também já vão dar uma treinada também no inglês, porque meus slides estão em inglês. E aí, assim, claro, quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão que queira trazer no material que eu vou compartilhar com vocês, fico à vontade. Eu vou deixar um espaço para a gente conversar, interagir um pouco mais no final. Eu peço para desligarem o microfone. Eu estou vendo que algumas pessoas estão com o microfone ligado, né? Eu estou caçando a galera aqui, Gustavo, mas mantenham seus microfones desligados, por favor. Ao final, vocês vão ter oportunidade de perguntar. E Isso. as câmeras, tá, Gustavo? Tem que tomar cuidado, porque teve um que tomou banho
como... E aí, Pois é, tadinha, prestando atenção na aula, mas ainda bem que não deu para ver nada. pois é. Durante a pandemia, a gente viu várias situações É. em que foi necessário, em que precisaram ser, que viraram memes e tudo, né? Bom, deixa eu compartilhar esse material aqui com vocês. Então, como eu estou dizendo, o foco é emergência e saúde pública e importância internacional e adequações das normativas, né? Então, tudo que eu vou falar para vocês a partir de agora está relacionado ao fato de que foi decretada uma situação de emergência em saúde pública com o agravamento dos casos relacionados à Covid-19. Essa situação de emergência em saúde pública, ela enseja ações em diversos setores do país, né? Então, foi criada uma sala de situação onde eram discutidas ações que precisavam ser tomadas no âmbito da economia, da saúde, de todos os setores do país para que se pudesse enfrentar isso. E um dos setores primordiais foi a regulação, né? Mas quero falar um pouco sobre o que são os reguladores, né? O que era a imagem dos reguladores por muito tempo, né? Como a Elaine destacou, eu sou um especialista ainda em regulação e vigilância sanitária, que estou licenciado para trabalhar agora no Butantan. Eu trabalho na agência desde 2003. Então, na última comemoração que teve dos 25 anos da agência, eu até mencionei que a agência, quando eu entrei na agência lá em 2003, as pessoas achavam que era uma empresa de cartão de crédito, né? Falavam Visa, cartão de crédito. Hoje nós temos uma agência bem consolidada, mas antes da pandemia, antes de uma divulgação mais ampla do que era a ação da agência, ainda tinha muita incerteza e dúvida sobre o que eram os reguladores, que são os especialistas em regulação. E essa imagem reflete um pouco do que era a imagem que se tinha da ação dos reguladores, né? Aquela pessoa que fica atrás de uma mesa com um monte de papel atrás, burocrata, né, que torna a vida das pessoas mais difícil, porque o que as pessoas querem ao final? Elas querem que o medicamento, a vacina, o produto esteja disponível quanto antes na sua mesa, na sua farmácia, disponível para que possa ser utilizada, né? E na emergência de saúde pública, na urgência de se enfrentar aquilo que foi uma das piores pandemias que a humanidade já enfrentou, era fundamental ter rapidamente os produtos, os medicamentos, as máscaras, os kits de diagnóstico, as vacinas, os medicamentos, rápido, né? Então, quando você vê uma imagem de um regulador com essa cara de bravo, com esse monte de papel, você já pensa, esse cara está atrasando o processo de avaliação do meu produto, o processo de liberação, né? E como vocês já devem ter visto, estão estudando aí ao longo desse período todo, vocês estão vendo que a necessidade da regulação é instituída por lei, né? Desde da Lei 6360, que nós temos que medicamentos, né? Uma lei de medicamentos, eu estou focando nisso, medicamentos precisam passar por um processo de regulação. E, na verdade, se a gente olhar, os reguladores e a regulação nada mais é do que uma revisão dos dados que são gerados pelos desenvolvedores, isso no aspecto do registro, mais especificamente, mas é a revisão dos dados que são gerados pelos desenvolvedores para que se possa validar aquela informação, né? Então, quem trabalha aqui no campo científico, né, e muitos aqui são cientistas, né, trabalham com ciência, com pesquisa, sabem que não existe pesquisa, não existe ciência que não seja revisado por pares, né? Então, por isso que a gente usa esse termo peer reviewers, né? Os reguladores, na verdade, são peer reviewers, são pessoas, são autoridades que revisam os dados que são gerados, tanto no aspecto de desenvolvimento clínico, quanto nos aspectos de desenvolvimento farmacotécnico, biotecnológico, etc. São os piores tipos, né? Por isso eu coloquei the worst kind aí, por quê?
porque diferente do quando a gente faz uma pesquisa científica e submete para publicação numa revista, no caso dos reguladores, não basta só ter um relatório. Muitas vezes é necessário o acesso a dados brutos, a todas as informações sobre onde foi feito, onde foram feitos os estudos, que material que foi usado para a condução desses estudos, e os reguladores podem, inclusive, ir em loco e fazer uma verificação sobre as condições de boas práticas que são necessárias. Então, por isso que eu estou chamando aqui os reguladores dos piores tipos de revisores por pares dos dados que são gerados ao longo do desenvolvimento de um medicamento, de uma vacina, né? Eu estou mostrando aqui para vocês um esquema, né, que é um esquema que também vocês já tiveram em outras aulas, mas que é importante para entender a construção desse pensamento que foi a lógica das ações da agência na pandemia. Se a gente olhar o que é o overview do desenvolvimento de uma vacina ou de um medicamento, serve também para medicamentos e também, eventualmente, para alguns produtos, a gente vê que tudo começa lá nas fases laboratoriais, né? Então, numa etapa onde a gente ainda está fazendo estudos em bancada para descobrir um novo medicamento, né? Com a Covid-19, um vírus que é da família dos coronavírus, né? Vírus que a gente já, de uma certa forma, tinha uma ideia de como era a estrutura. Mas para desenvolver vacinas e medicamentos para esse novo vírus que surgiu, os estudos começam ali em escala menor, numa escala que a gente chama de laboratorial, uma escala de bancada, onde a gente ainda está buscando achar os potenciais alvos dentro da estrutura viral para poder fazer a ação, para poder inibir a replicação viral, né, ou atenuar o seu efeito patogênico, que é feito em vários testes, né? A gente tem uma perspectiva de que várias moléculas podem ser testadas ou várias plataformas vacinais podem ser testadas antes de efetivamente virar um produto que possa subir para uma escala maior, para que a gente possa, depois que a gente tem um potencial candidato, fazer os estudos chamados não clínicos, né? Os estudos que acontecem tanto em modelos in vitro, né, e ali mostrando por meio de um tubinho de ensaio ou modelos celulares, quanto depois para modelos em vivo, né, em animais, roedores, coelhos ou às vezes até primatas não humanos. Esse momento é um momento crucial para que a gente possa saber se um novo potencial medicamento realmente vai ser seguro o suficiente e ter o desempenho necessário para ser um potencial medicamento para que ele possa se transformar num enfrentamento de uma situação de pandemia, né? Então a gente tem modelos in vitro e in vivo que são chamados estudos toxicológicos e provas de conceito que são realizadas com o objetivo de efetivamente caracterizar muito bem a toxicologia, a segurança do produto. E só depois de bem caracterizado é que a gente vai para os estudos clínicos, né? Os estudos clínicos divididos em fase, a gente brinca, né, que na época da pandemia até o pipoqueiro sabia o que era um estudo de fase 3, porque todo mundo estava acompanhando naquele momento e era fundamental uma ação de explicar por que uma vacina ou um medicamento que ainda estava em estudo não podia ser utilizado já como um produto para o enfrentamento da pandemia, né? Os estudos clínicos são estudos que têm uma crescente de conhecimento que precisa ser adquirido para que possa chegar à conclusão de que os benefícios superam os riscos, né? Então, essas fases, né, fase 1, fase 2, fase 3, a fase 1 sendo a primeira fase, os primeiros estudos em humanos, então vocês veem aí que está bem representado no esquema, esse esquema da EMA, da Agência Europeia, mostrando que a gente começa devagar, a gente começa com poucas pessoas, o foco dos primeiros estudos em humanos são estudos de caracterização de segurança, porque eu não consigo replicar totalmente o que observei nos modelos animais para humanos. Então, eu preciso saber se aquelas respostas que eu observei nos animais, que realmente o produto é seguro, não tem nenhum efeito hepatotóxico, não tem nenhum efeito neurotóxico ou algo que possa ser crítico, realmente se vê em humano. Estudo fase 1, depois a gente tem o fase 2, que é também chamado de estudos exploratórios, onde são feitos
ensaios para se verificar a posologia mais adequada do produto, né? Então, a gente está falando, por exemplo, se o produto ele vai ser usado de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas, ou de... Não vou estudar essa aula aqui, não. É para farmácia. Pessoal, tem Opa. alguém dizendo que não vai estudar essa aula, então deixa quem está estudando, por favor. Obrigada. Estudos clínicos, então, fase 2, chamado exploratório, onde realmente é necessário observar se esse produto realmente... qual é o melhor esquema terapêutico para que ele possa ser utilizado. Então, são feitos vários estudos já com uma população um pouco maior para se fazer, se verificar se realmente essa posologia, esse uso está adequado. E depois, estudos clínicos de fase 3, que são os chamados também estudos confirmatórios, né? São estudos que já envolvem uma quantidade maior de pessoas e que a gente precisa saber se o benefício desse produto versus um produto que já existe, um placebo ou qualquer outro, ou uma terapia já aprovada, realmente é eficaz. E também tem a segurança, né? Então, esses estudos clínicos, a maneira como isso foi desenhada, a maneira como se gera ou se gera informação de segurança e eficácia dos produtos que vão ser eventualmente submetidos para uma avaliação da agência reguladora, é feita, né? Ela foi criada numa série de construções científicas e regulatórias ao longo do tempo para chegar nesse modelo. E numa situação de pandemia, era preciso, de diversas formas, repensar se seria possível acelerar ou se seria possível, de alguma forma, transformar isso para que pudesse gerar respostas mais rápidas, gerar produtos que pudessem trazer um benefício para uma situação onde, no caso da pandemia, no caso da emergência em saúde pública, a gente não tinha opção nenhuma, né? As etapas que vêm depois nesse esquema, né, que são etapas que estão relacionadas, por exemplo, à aprovação ou à comercialização, são etapas que efetivamente elas são etapas que são feitas por agências reguladoras, né? Então isso é algo que no Brasil, no caso, é o que é feito pela Anvisa, né? A parte de avaliação dos dados, decisão, depois tem a parte de produção e monitoramento, eu vou falar um pouco mais para frente. Eu vou focar nessas 3 atividades aqui, que foram atividades que eram críticas durante a pandemia e que envolviam os principais questionamentos e as principais ações que precisaram ser tomadas pela agência reguladora para que os produtos pudessem ser disponibilizados o quanto antes para a população. Vou começar com os estudos clínicos, né? Primeiro, uma coisa importante que precisa ficar clara é que hoje, pela regra do Brasil, para que um estudo clínico possa ser realizado com a nossa população, ele precisa ser autorizado pela Anvisa, né? Isso era algo que também foi muito questionado na mídia, pelas pessoas, né? Por que a Anvisa precisa autorizar uma empresa a fazer o estudo clínico? Né? Se eu sou uma empresa, eu sou uma indústria farmacêutica, eu sou um desenvolvedor de vacina, por que eu preciso da agência avaliar antes de eu começar o estudo? Né? Isso é algo importante que precisa ficar claro, e aqui eu estou destacando 4 principais aspectos que respondem essa pergunta. O primeiro é que o estudo clínico, quando ele é proposto para ser conduzido no Brasil, na população brasileira, ele precisa ser avaliado primeiro quanto ao seu delineamento. E o que é o delineamento do estudo clínico? A gente precisa saber se esse produto que vai ser estudado na nossa população, ele tem o desenho, a maneira como esse estudo vai acontecer, ele está de acordo com o que é esperado de resultados para o desenvolvimento do produto. O que significa isso? Primeiro, os desfechos do estudo clínico. Então, o que significa desfecho?
qual é a resposta que esse medicamento ou essa vacina vai trazer para demonstrar que realmente funciona, né? Então, por exemplo, um antiviral é um produto em que eu busco eliminar a replicação viral em muitos aspectos. Então, é comum para produtos antivirais eu ter um desfecho primário de redução de carga viral, né? E aí, como que eu faço essa redução de carga viral? Eu monitoro a quantidade de vírus que existe na pessoa que foi infectada antes e após a exposição do produto, certo? E esse é um desfecho. No caso de uma vacina, o que que eu quero? Eu quero que a vacina ela produza uma resposta imune, né? Eu quero que a vacina estimule os nossos anticorpos e as nossas respostas celulares para que o produto, a pessoa esteja preparada, né? O seu sistema imune esteja preparado para quando o vírus de verdade vier, ele já seja rapidamente neutralizado. Então, isso precisa ser monitorado, o desfecho precisa ser um monitoramento de anticorpos neutralizantes ou de resposta imune celular. E isso precisa ser validado pela agência reguladora, porque se não for escolhido o desfecho correto para o tipo de produto adequado, o resultado desse estudo clínico não vai servir para uma decisão da agência reguladora. Então, por isso que esse é o primeiro aspecto que é avaliado e por isso que é preciso submeter para a agência reguladora antes de começar o estudo. Se é um estudo científico, se é um estudo acadêmico, não é necessário a aprovação da agência reguladora. É necessário sempre, nos dois casos, a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, né? A ética é sempre um aspecto primordial, e aí ética é outro ponto que tem que ser estudado, né? Vai ser tratado em aulas e é um ponto que vocês têm que também ter em mente na hora de ir para a prova da Anvisa, porque aspectos éticos permeiam toda a atuação da agência, mas para estudos clínicos que são regulados, né, que são esses estudos clínicos para o desenvolvimento de produtos que vão ser efetivamente aprovados pela agência reguladora, não basta só a aprovação ética, porque a Anvisa precisa avaliar esses aspectos que eu estou mostrando para vocês. O outro aspecto é o critério de inclusão e exclusão. Quais são as pessoas que vão participar desse estudo? Né? São pessoas, são adultos, são crianças, são idosos, pessoas grávidas vão ser incluídas ou vão ser excluídas, alguma comorbidade pode ser incluída no estudo ou não, isso também precisa ser avaliado pela agência reguladora e faz parte dessa avaliação prévia, para que a gente possa saber que a população que vai ser estudada nesse estudo realmente vai ser uma população que vai poder utilizar e vai se beneficiar do produto posteriormente. Então, isso também é crítico e é fundamental. E o terceiro aspecto que eu estou destacando, e vejam que isso é um destaque, né, de um universo de informações que são submetidas, mas esses são pontos críticos e principais dessa avaliação. O terceiro ponto é o que a gente chama de abordagem estatística, né? E a gente sabe que, né, a brincadeira que eu sempre faço é quando eu pergunto para um matemático quanto é 1 mais 1, ele fala 2. Quando eu pergunto para o estatístico quanto é 1 mais 1, ele fala depende da abordagem estatística que eu for utilizar. Essa é uma brincadeira, mas na verdade reflete essa ideia de que se o estudo clínico não estiver usando a abordagem estatística correta frente aos desfechos que vão ser monitorados, o resultado desse estudo clínico pode ser enviesado, né? E vejam que a atividade de regulação, como eu falei lá no começo, é justamente revisar os dados que são gerados por parte dos desenvolvedores para que a gente possa saber que realmente são científicos, são válidos, né? Então, a abordagem estatística, por exemplo, se o desfecho for um desfecho quantitativo, né, um desfecho numérico, como, por exemplo, número de cópias virais por ml no sangue, né, um exemplo que eu estou chutando aqui, você tem uma abordagem estatística mais adequada para tratar esse dado. Se eu estiver falando de um desfecho, por exemplo, clínico, né, onde a resposta seja a pessoa teve febre sim ou não, eu uso outra abordagem estatística, né? Então, se é uma variável discreta, se é uma variável contínua, tudo isso interfere. Isso precisa ser validado pela agência reguladora. A agência reguladora revisa essa proposta de estudo
para trazer a robustez científica e regulatória necessária. Outro aspecto fundamental é segurança, né? Então, nenhum estudo pode acontecer no Brasil, conforme as regras hoje da Anvisa, se o dado de segurança que existe para o produto não mostre que quem vai participar do estudo não vai correr risco, né? Então, vocês viram naquela sequência de fases que eu falei para vocês que os dados não clínicos, né, nos modelos animais, nos modelos laboratoriais, suportam o avanço para a fase clínica. A fase 1 suporta, em termos de segurança, o avanço para a fase 2. Né? Os dados da fase 2 suportam a fase 3. Então, tudo isso é baseado nessa mesma ideia de que os dados de segurança que já existem e a proposta de dosagem que vai ser feita, né? Então, o esquema vacinal, que é 1 dose, 2 doses, a quantidade de unidades virais ou quantidade de proteína que vai ter dentro de uma dose de vacina para ser administrada. Tudo isso precisa ser embasado em dados de segurança que foram gerados nas fases anteriores e precisam ser revisados pela agência reguladora para que a agência reguladora diga: ok, pode seguir para o estudo clínico, para a próxima fase do estudo clínico, porque a segurança mostrou que não vai haver risco para quem vai participar desse estudo. O terceiro aspecto que a agência avalia no momento em que ela decide aprovar em que ela está em processo de análise se vai aprovar ou não o estudo clínico, é o que a gente chama de qualidade do produto experimental. Uma vacina ou um medicamento que ainda está em desenvolvimento, ele precisa ter, apesar de ser um produto que não é um produto final, né, ainda tem ajustes farmacotécnicos, então muitas vezes durante esse desenvolvimento das fases clínicas, você ainda não tem os recipientes que você vai utilizar, adjuvantes que você vai utilizar no produto, se você vai ter já fechado todos os aspectos de produção, os equipamentos que vão ser utilizados na escala comercial desse produto. Mas você já tem que ter minimamente informações sobre como que você chegou na quantidade de produto que você vai utilizar, como que você chegou nessa formulação experimental que vai ser testada na população durante os estudos clínicos. Você precisa dizer, por exemplo, as condições de uso desse produto, né? Então, no caso de vacina, vamos pensar no caso de vacinas que são ultra congeladas, né? Menos 80. Você precisa mostrar quanto tempo essa vacina descongelada ela vai durar depois que ela, né, efetivamente começou a etapa de degelo. Quanto tempo ela dura até que eu possa administrar nas pessoas? 8 horas? Um dia? 4 horas? Dependendo da tecnologia do produto, pode ser que eu tenha um tempo muito pequeno. Isso precisa estar demonstrado em dados de estabilidade que precisam ser gerados antes do estudo começar, porque imaginem a situação. Se eu não sei quanto tempo esse produto ele pode ficar descongelado, e eu estou utilizando ele nas pessoas, provavelmente fora desse tempo que seria o tempo ideal, o resultado que vai ser observado não vai ser válido, porque você não vai saber se a vacina que não está funcionando, ou se houve alguma situação que gerou a infecção. Então, você cria um viés, né, de estudo. Então, por isso que a agência avalia todos os aspectos relacionados à qualidade do produto experimental, quanto tempo ele é estável, quais são as suas condições de uso, quais são os ensaios de controle de qualidade que vão ser utilizados para liberar esse produto e para mostrar que esse produto realmente tem qualidade. Ele está isento de contaminação, ele está isento de impurezas, para que possa ser um produto experimental válido durante o desenvolvimento clínico. E, por fim, o último aspecto é o que a gente chama de boas práticas clínicas, né? Os estudos clínicos, eles têm que ser realizados num ambiente
e por centros de pesquisa que sigam o que a gente chama de boas práticas clínicas, né? Vocês viram que no edital tem vários aspectos relacionados a boas práticas. E a associação que eu sempre faço, que talvez ajudem vocês a pensarem, sempre que aparecer boas práticas, vocês têm que lembrar que boas práticas está sempre relacionado a rastreabilidade e confiabilidade. Se eu estou fazendo um estudo clínico em boas práticas clínicas, o estudo ele vai ser rastreável e confiável. Se eu estou produzindo em condições de boas práticas de fabricação, a fabricação vai ser rastreável e confiável. Boas práticas de distribuição, de armazenagem, todos os aspectos relacionados a boas práticas que existem na regulação. Boas práticas é rastreabilidade e confiabilidade. E o que é rastreabilidade e confiabilidade? Eu preciso saber, eu como especialista da Anvisa, eu preciso saber que aquele estudo que aconteceu no centro de pesquisa lá no interior do Paraná, por exemplo, ele é um estudo que tem todos os seus dados rastreáveis, ou seja, eu consigo saber quem fez, quando fez, em que condições estava o equipamento que a análise foi feita, né? Estou pensando numa análise laboratorial, por exemplo, né? Um estudo que mede a carga viral. E aí chega o relatório para você e vê lá, ó, depois de tomar o medicamento, a carga viral ficou 0. Como que você, como especialista da agência, sabe disso? Porque o estudo é feito em condições de boas práticas. Logo, existe um sistema da qualidade implementado nesse centro de pesquisa, com procedimentos, com equipe treinada e com dados brutos que permitem com que nós possamos chegar lá, nós especialistas, possamos chegar lá e falar assim, deixa eu ver o laudo desse participante do estudo que mostra que realmente a carga viral estava 0. Deixa eu ver a calibração do equipamento que foi utilizado para chegar à conclusão de que o laudo, para chegar à conclusão de que realmente a carga viral estava zerada e gerar esse laudo. Isso são boas práticas. Boas práticas clínicas é um requisito para que a agência possa dizer esse estudo pode acontecer nesses centros que você está dizendo que vai acontecer. A agência faz essa aprovação prévia ao início do estudo, então ela sabe quais são os centros que vão participar desse estudo, e depois ela pode fazer o que a gente chama de inspeção em boas práticas clínicas. Depois que o estudo começar, e foi feito durante a pandemia, isso foi uma ação crítica também fundamental para que se pudesse trazer confiabilidade, mas são feitas inspeções de boas práticas clínicas para verificar se realmente esse estudo está acontecendo com os equipamentos corretos, com a equipe treinada, seguindo os procedimentos já aprovados. Bom, isso foi a parte dos estudos clínicos. Eu vou falar também agora sobre a parte de autorização ou registro, né? Market Authorization é o termo em inglês, mas em registro é o termo aqui usado pela nossa legislação. Depois que terminam esses estudos todos, é que vem a submissão do processo de registro, e vocês viram aí em outras aulas, né, que vocês tiveram aula com o Nélio e outras pessoas da área de medicamentos, que falou um pouco sobre o que é esse processo de submissão do registro. Esse é um modelo, esse é um modelo chamado triângulo CTD, né? Esse é o formato harmonizado internacionalmente do dossiê que é gerado pelo desenvolvedor do medicamento, da vacina, para que possa ser submetido nas agências reguladoras, né? Esse triângulo CTD, ele é organizado de uma maneira em que o especialista de qualquer país que receba, especialista regulador de qualquer país que receba esses dados, saiba exatamente onde achar as informações sobre qualidade, sobre os estudos clínicos, sobre os estudos não clínicos, tanto os resumos quanto os relatórios finais do produto estão ali bem descritos nesse formato CTD que é internacionalmente harmonizado. E desse dossiê que é submetido para a agência reguladora, 4 principais aspectos eu destaco como aspectos que eram críticos para que pudessem embasar a decisão da agência reguladora. Primeiro, a biotecnologia ou tecnologia farmacêutica, né? O produto, depois de desenvolvido, ele precisa demonstrar que ele tem uma formulação adequada, ou seja, quais são os recipientes finais, como esses recipientes interagem entre si,
como eles são, como eles proporcionalmente contribuem para o desenvolvimento e para a atuação do produto. Então, a formulação é o aspecto principal, fundamental. Depois, a produção. Quais são os equipamentos que são utilizados durante o processo produtivo do produto? Esses equipamentos são equipamentos validados, são equipamentos compatíveis com o que se espera, né? Então, se eu estou falando de um medicamento, né? Nessa foto eu estou mostrando a foto de um misturador em V, que é um produto usado para medicamentos sintéticos, né? Onde a gente mistura recipientes para poder depois comprimir e virar um comprimido. Mas se eu estou falando de uma vacina, por exemplo, os equipamentos são completamente distintos, né? Estou falando de bioreatores para crescimento celular, estou falando de colunas cromatográficas para purificação. Todos os equipamentos nesse dossiê que é submetido para a agência reguladora precisam ser claramente descritos e o processo produtivo precisa ser informado de maneira que o regulador entenda o que está acontecendo, ele saiba exatamente como esse produto vai ser produzido. Controle de qualidade é outro aspecto fundamental, né? Então, todos os ensaios que vão ser realizados no produto fabricado em escala industrial precisam ser métodos validados. Métodos, o que significa método validado? Significa que o método foi testado quanto à sua precisão, quanto à sua exatidão, quanto à sua robustez, seletividade, especificidade, ou seja, todos os parâmetros para deixar muito claro que esse método realmente vai dar a resposta que se espera. Então, por exemplo, se eu estou falando de um método que eu preciso aplicar no produto final para que eu possa demonstrar que ele não está contaminado com bactérias ou com outros vírus ou com qualquer outro contaminante, eu preciso de um método que seja capaz de separar, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou dando, separar o vírus, que é um vírus contaminante, do produto, né? Então, o controle de qualidade precisa ser válido, os métodos de controle de qualidade precisam ser validados, desenvolvidos e validados. Isso precisa ser demonstrado para a agência reguladora para que ela possa chegar à conclusão de que realmente o produto ele vai ser avaliado quanto à sua qualidade para que possa ser utilizado. E outro aspecto que eu destaco é a estabilidade, né? Então, é preciso demonstrar nesse relatório a ser apresentado pela agência que o produto ele é estável ao longo do tempo, né? Primeiro é preciso definir as condições de armazenamento, né? Então tem produtos que podem ser em condições ambientes, tem produtos que precisam ser refrigerados, outros precisam ser congelados. E durante o prazo de validade, ele precisa preservar suas características de qualidade. Então, o estudo de estabilidade serve para demonstrar o prazo de validade da vacina ou do medicamento que vai ser utilizado, né? Então, é feito um protocolo onde é acompanhado ao longo do tempo esses resultados e, ao final, o que se espera é que se demonstre, por exemplo, que em 12 meses ou 24 meses o produto ele preserve as suas características, né? Uma coisa que perguntam muito sobre estabilidade, só fazendo um parênteses, né? Mas o produto vence em fevereiro de 2024. Se eu tomar 1º de março de 2024, significa que ele não funciona, né? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito de leigos, né, e de pessoas que não estudaram tanto esse tema, mas a resposta é a estabilidade, a validade do produto é baseada no estudo de estabilidade. Então, até 24 meses, então quer dizer, até fevereiro de 2024, eu sei que o produto garante ou tem preservado as suas características de potência, de pureza e de todos os ensaios de qualidade para a sua ação. A partir desse período, eu não tenho esses dados, então eu não sei se, por exemplo, ele perdeu o seu teor ou se ele atingiu um nível de contaminação maior que pode pôr em risco as pessoas. Então, a validade do produto está relacionada a esse aspecto fundamental, que é a estabilidade. Outro aspecto que a agência avalia no dossiê de registro é a segurança e a eficácia, né? E aqui estou colocando a foto da bula.
porque é a bula que reflete, ao final, os dados que vão ser gerados, que são gerados no desenvolvimento não clínico e clínico do estudo, do produto, né? Então, são avaliados todos aqueles ensaios de toxicologia realizados nos modelos animais, nos modelos celulares, são avaliados os dados gerados nas fases 1, 2 e 3, e a agência, então, por meio da bula, ela dá transparência. A bula é um documento que é revisado pela agência, gerado pelo desenvolvedor, para trazer, para refletir justamente todos esses dados que vão se relacionar ao modo de uso do produto, potenciais riscos, atenção para superdosagem, todos esses aspectos que são críticos, né? Então, esse é um aspecto fundamental. A farmacovigilância, né, que também é uma avaliação pré-registro, a gente chama pré-mercado, né? Ou seja, no momento em que o produto, o dossiê é submetido para a agência, já é essa área que a Elaine trabalhava lá na Anvisa, já é preciso apresentar minimamente 2 planos. Um plano de farmacovigilância, ou seja, a empresa precisa mostrar para a Anvisa como que ela vai monitorar os potenciais eventos adversos causados pelo produto na população que vai ser submetida. Então, o plano de farmacovigilância é submetido para a agência reguladora para que ela faça uma avaliação prévia e ela possa chegar à conclusão de que a maneira como a empresa vai fazer isso está adequado com a legislação, com a normativa vigente. E também um plano de minimização de risco, né? Então, dependendo do tipo de produto, né? Tem produtos que se minimiza o risco informando na bula que não pode ser utilizado, por exemplo, numa situação X ou Y, para uma população tal. Mas alguns produtos exigem planos de minimização de risco maior ainda, né? Então, em alguns casos, dependendo da toxicidade do produto, é preciso fazer campanhas específicas de minimização de risco para evitar o uso desse produto de forma inadequada. E isso precisa ser validado pela agência antes do produto para o mercado. Então, por isso que esses planos fazem parte do dossiê que é avaliado pela agência. E o último aspecto que eu quero destacar aqui são as boas práticas de fabricação. Nenhum produto pode ir para o mercado se a gente não tiver certeza de que ele está em condições, ele foi fabricado em condições de boas práticas. Boas práticas, lembra que eu falei para vocês? Boas práticas lembra rastreabilidade e confiabilidade. Eu estou mostrando aqui na foto um equipamento, né? Uma ampola, um preenchimento de ampola, né? Um produto injetável. Ou seja, se é um produto injetável, ele precisa ser estéril, né? Eu não posso correr o risco de injetar numa pessoa algo que esteja contaminado com micro-organismos. Ele precisa ser livre de partículas, ele precisa ser fabricado sob uma série de requisitos de limpeza e profissionais muito bem treinados para evitar a contaminação desse produto, né? Boas práticas de fabricação, então, e rastreabilidade e confiabilidade significa que eu consigo saber que esse local tem os equipamentos adequados, as instalações estão adequadas com o nível de limpeza que é necessário para eu garantir um processo como esse. Eu sei que existe um sistema de procedimentos e de documentação e de controle que traz a segurança da fabricação adequada, né? Boas práticas, isso é uma coisa que eu quero destacar para vocês em relação a boas práticas de fabricação, é que boas práticas de fabricação é uma foto, né? Então, os inspetores, eles verificam, as boas práticas de fabricação na Anvisa é verificada por meio de inspeções, né? Então, os inspetores vão lá, eles verificam os equipamentos, verificam os procedimentos, verificam o treinamento do pessoal, verifica a limpeza da sala e todos os aspectos, e tira uma foto, fala, ó, no dia tal, eu fui lá e estava tudo ok. Mas as boas práticas de fabricação, elas são um compromisso da empresa. Então, ela diz, olha, se você está aprovando as minhas instalações, a minha equipe, os meus procedimentos hoje, significa que se eu fizer desse jeito durante todo o ano, eu garanto que o produto vai sair com a qualidade esperada pela agência reguladora. Mas
A Anvisa não está lá o dia todo. A Anvisa não vai estar lá todos os dias para ver se realmente isso vai se concretizar. E erro pode acontecer, né? Tudo o que é humano está sujeito a erro, né? A gente ainda não tem processos que são totalmente automatizados, apesar de que avançou muito esse aspecto da automatização, mas ainda tem aspectos humanos críticos e humanos estão sujeitos a erro. A questão das boas práticas de fabricação não é evitar o erro, é evitar o dano que o erro pode causar. Então, se, por exemplo, uma dessas ampolas aí, por algum motivo, algum erro humano, ela se contaminou, o sistema de boas práticas de fabricação é montado de um jeito que se consiga identificar rapidamente quando erros acontecem e se evite o dano de uma pessoa se expor a esse produto, né? Então, a inspeção que a agência faz é com esse objetivo de verificar o quão pronta a empresa está para evitar potenciais erros ou potenciais danos. E o último aspecto que eu quero destacar, nessa parte que é introdutória, né, para preparar o clima para as ações que foram feitas pós-pandemia, é o aspecto de mudanças pós-registro e monitoramento pós-aprovação. Farmacovigilância, né? Eu nem vou entrar muito aqui. A Elaine, que é uma especialista nesse tema, né, e já atua há muitos anos nessa área, sabe e já teve a oportunidade de discutir. Mas o que eu quero falar sobre um aspecto fundamental é que, como eu falei para vocês, as empresas elas precisam se comprometer a fazer ações de farmacovigilância, né? Ou seja, de monitorar o produto pós-mercado. E essa responsabilidade também faz parte dos escopos de diversas entidades, como o Ministério da Saúde, Anvisa, por meio dos sistemas de notificação. E o Brasil faz parte desses acordos internacionais, né? Então, esse é um esquema do Uppsala Monitoring Center, na Suécia, que é um centro global de recebimento de informações de farmacovigilância e de monitoramento. Então, eu estou trazendo isso porque todos os produtos que são aprovados pela agência reguladora, há uma expectativa de monitoramento desse produto pós-mercado. A aprovação de um registro de um medicamento não significa que esse produto ganhou o direito eterno de estar no mercado sem uma possível revisão, né? E eu mesmo, ao longo da agência, ao longo dessa história que eu tive na agência, eu já vi situações, não uma, mas mais de uma situação em que, depois do produto aprovado, os dados de farmacovigilância mostraram que aquele balanço benefício versus risco, que é o que a agência toma na hora de que é o parâmetro que a agência usa na hora de decidir pela aprovação de um produto, ele passa a ser desfavorável com base nos dados que foram observados, né? Então, isso é fundamental ficar claro, porque isso também foi um pilar fundamental para que se pudesse tomar uma decisão na pandemia de aprovação de produtos. Além disso, a gente sabe que uma série de mudanças podem acontecer depois que o registro é concedido, né? Então, pode-se mudar o processo de fabricação, pode-se mudar o local de fabricação, fornecedores, metodologias analíticas, equipamentos. Isso aqui é só uma lista pequena das principais mudanças pós-registro que podem acontecer num produto depois que ele é registrado. Mas eu estou destacando esses porque, na situação de pandemia, era crítico pensar que, se eu concentrasse a produção de uma vacina ou de um medicamento num local só, eu poderia reduzir a oferta do produto, né? E no caso de vacina, a necessidade de doses eram bilionárias, né? Eram bilhões de doses necessárias para vacinar e a gente pensar em ter imunidade de rebanho. Então, por isso que essas mudanças pós-registro, então, agregar novos locais de fabricação, agregar novos processos, novos fornecedores de insumos, né? Os insumos que são necessários para a produção, era algo crítico e faz parte do sistema regulatório vigente no Brasil, né? Então, aqui um exemplo, só para mostrar que, dependendo da mudança que vai acontecer, se eu estou
contratando um novo fornecedor, por exemplo, de um recipiente, ou um novo fornecedor do insumo farmacêutico ativo. Ou se eu estou contratando, ou se eu estou vou produzir a minha vacina num novo local, em outro país, em outras instalações. Dependendo da mudança, do nível da mudança ou da incerteza residual, é que é determinado quais são as evidências que precisam ser geradas para mostrar que essa nova condição está semelhante à condição anterior. Porque, ao final, as mudanças pós-registro têm essa perspectiva. Eu preciso saber que o produto preserva as suas características mesmo com a mudança, né? Lembra que foi todo um caminho para chegar à conclusão de que o produto realmente é seguro e eficaz, né? Fez estudo clínico, fez desenvolvimento farmacotécnico, fez desenvolvimento de processo. E aí você está mudando um aspecto, eu não quero fazer tudo de novo. Eu não preciso fazer tudo de novo. Desde que a mudança, a ponte entre o produto antes da mudança e pós a mudança mostra que não há diferença em performance. Dependendo da mudança, somente uma comparabilidade de qualidade ou analítica ou funcional, como a gente chama, né? Uma comparação, por exemplo, faz um laudo de análise de controle de qualidade do produto antes da mudança e depois da mudança e mostra que não teve nenhuma mudança em parâmetros de qualidade. Isso pode ser necessário para mudanças consideradas menores, mudanças que têm menos potencial de impacto no desempenho do produto. Mas à medida em que eu tenho uma incerteza de se realmente tem impacto ou não, eu posso ir para a comparabilidade em estudos animais ou mesmo a comparabilidade clínica em estudos humanos, né? O estudo de comparabilidade humana não é fazer fase 1, 2 e 3 de novo. É comparar num desfecho específico, que pode ser um desfecho de eficácia, um desfecho mais objetivo, eu comparo o produto anterior com o novo produto e chego à conclusão de que, apesar de eu ter mudado o local de fabricação, apesar de eu ter mudado o recipiente que está sendo utilizado, apesar de eu ter mudado o fornecedor, o produto se mantém o mesmo. Bom, além disso, para falar sobre o contexto em que a gente vivia no momento da pandemia, eu quero destacar esse aspecto, também já foi discutido aqui, né, mas é importante sempre reforçar, que o Brasil não estava sozinho, a Anvisa não estava sozinha no momento da pandemia. Já existia no Brasil uma série de iniciativas de harmonização internacional. E o que é interessante pensar sobre harmonização internacional, né? E aqui eu estou colocando o ICH, mas eu vou falar de algumas iniciativas importantes. Será que todas as agências reguladoras do mundo precisam refazer um trabalho igual, né? Então, assim, por exemplo, né? Eu fiz todo o desenvolvimento desse produto, todos os estudos clínicos, fiz tudo, animal, fase 1, fase 2, fase 3, e aí submeto para uma agência reguladora. A agência reguladora revisa, faz algumas exigências e aprova. Será que outra agência reguladora vai ter que analisar tudo de novo? Ou será que é possível que essa agência considere o que uma outra agência faça, né? Essa é uma pergunta, uma pergunta que se faz desde o começo da criação das agências. E o ICH foi criado um pouco com esse objetivo, que é na seguinte perspectiva: se a agência dos Estados Unidos e a agência do Brasil, elas têm o mesmo racional, a mesma normativa, os mesmos requisitos técnicos para avaliar, por exemplo, um estudo fase 1 de desenvolvimento de um produto, existe uma chance maior de reduzir, de que a agência reduza a necessidade de ter que rever tudo de novo, né? Então, o ICH veio com esse objetivo de harmonizar, a gente chama isso de harmonização, né? E se a gente for ver o ICH, né, que foi criado na década de 90, ele já avançou em diversas frentes de harmonização. Então, se a gente olhar no site do ICH, a gente vê que tem guias de qualidade, de eficácia, de segurança e multidisciplinares, em cujo objetivo é sempre
é sempre pensar que é possível fazer essa harmonização, é possível ter essa perspectiva global e chegar à conclusão de que realmente existe um objetivo comum entre as agências reguladoras para se avaliar a qualidade, segurança e eficácia. Né? O ICH é um dos destaques, né? Aqui também um exemplo é o MEDRA, né? Que é o Dicionário Médico de Atividades Regulatórias, onde se harmoniza a terminologia que é usada, né? Então, por exemplo, se um fala dor de cabeça, né? Se um pesquisador fala dor de cabeça, o outro fala cefaleia, né? Pode ser que isso gere confusão. Será que é a mesma coisa? Será que tem um nível diferente? Então, um dos exemplos das infinitas iniciativas de harmonização do CH é um dicionário médico que seja harmonizado. Outra iniciativa que eu quero destacar para vocês é o PIX, né, que é esse programa, esse esquema de cooperação em inspeção farmacêutica, onde se pensa o seguinte: será que o inspetor que vai verificar boas práticas de um país precisa inspecionar uma fábrica que já foi inspecionada por outro país, se ele segue o mesmo roteiro? Então, a ideia é a mesma. E aí, se a gente olhar a lista de participantes do PIX, a gente vê que são países, já são mais de 170 países envolvidos nessa discussão e com esse foco de harmonizar e otimizar o tempo necessário para essas atividades, né? Vários benefícios são descritos na página do PIX, como oportunidade de treinamento, harmonização de boas práticas, networking, troca de informações, sistemas de alerta rápido, porque o PIX é um fórum de países com esse objetivo de reduzir tempo de análise, de inspeção. Outro exemplo é o ICMRA, que é uma coalizão internacional de agências reguladoras, de autoridades reguladoras, que faz um trabalho voluntário em nível estratégico para poder endereçar questões de emergência. E o ICMRA, na pandemia, foi fundamental, porque o ICMRA ele promovia reuniões constantes entre as agências reguladoras para que elas pudessem efetivamente compartilhar dados, informações e dúvidas e incertezas que estavam acontecendo no momento da pandemia, né? E aí, se a gente olhar, né, dentro dos escopos do ICMRA, a gente vê que tem uma série de atividades com esse objetivo de identificar sinergia, identificar recursos, né, com iniciativas estratégicas que envolvem vários aspectos relacionados à pandemia. E aí eu chego nessa parte final, que é para falar um pouco sobre os aprendizados e as estratégias que aconteceram na pandemia, né? O grande dilema dos reguladores durante a pandemia foi o fato de que eles precisavam dar respostas rápidas, né? E aí é o lado da balança aí da direita, versus garantir que o compliance, ou seja, garantir que todos os dados realmente estavam seguindo com as normativas e traziam efetivamente segurança e eficácia do produto que estava sendo desenvolvido, né? Essa balança, essas situações são opostas porque para fazer uma verificação robusta precisa de tempo. Só que tempo era tudo que a gente não tinha durante a pandemia. Então, por isso que uma série de iniciativas foram idealizadas, né? Esse artigo aqui é um artigo que eu quero compartilhar com vocês, que é bem didático nesse aspecto do que as diferentes agências reguladoras tiveram que enfrentar ou pensar para poder trazer essa resposta. E o principal ponto, né, os destaques do artigo esse artigo, se vocês verem, é feito pela agência europeia, WHO, Japão, Canadá, Anvisa, né, na época eu ainda estava na Anvisa, e eram esses aí. Agora que eu estou tentando lembrar, mas eram só esses. E o que a gente observou foi que a principal estratégia que foi adotada para que a gente pudesse ter respostas rápidas durante a pandemia foi o que a gente chama de reliance. Já teve uma discussão sobre reliance aqui, né, nesse tema de internacional. Reliance é um tema que está sendo muito discutido
foi muito discutido durante a pandemia e continua sendo um ponto crítico nas discussões da agência reguladora agora, porque reliance é um termo que foi cunhado entre as agências reguladoras em que uma agência considera o que outra agência fez. Considera, essa palavra é crítica. Considera porque não significa que uma agência aprovou, a outra agência vai aprovar, né? E durante a pandemia a gente recebia muito esse questionamento. Ah, mas o FDA já aprovou a vacina, por que a Anvisa não aprovou ainda? Né? É preciso ficar claro para vocês, isso vocês precisam ter bem em mente, que os países eles têm questões regionais próprias, né? Então, a gente tem uma população específica com diferentes condições de logísticas, condições de temperatura, condições genéticas, condições estruturais, que fazem com que, mesmo que um produto tenha sido aprovado nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, ele precise passar por uma avaliação aqui no Brasil. Não toda, talvez, e é isso que o Reliance busca a pensar, né? Essa que é a estratégia que foi pensada entre os reguladores. Será que eu preciso ver tudo de novo? Mas pensar que ainda tem questões que precisam ser avaliadas regionalmente, regras próprias do país que precisam ser consideradas. Mas o que foi observado é que a pandemia da Covid-19 foi um catalisador para que essas estratégias que a gente chama de reliance, elas deixassem de ser estratégias só teóricas, né? E até antes da pandemia era só discutir a teoria, como é que a gente vai fazer, como a gente pode fazer, para efetivamente se tornar um conceito real, né? Se a gente olhar, a gente olhar aqui o artigo, a gente vê que foi utilizado o reliance em vários aspectos. Na autorização dos produtos, a OMS foi fundamental nesse aspecto, porque a OMS ela fazia uma avaliação e tornava públicos os dados da avaliação dos produtos para que outros países pudessem considerar essas informações na sua decisão. E se a gente olhar o tempo que foi usado, o artigo pegou como exemplo a vacina da AstraZeneca, né, que é a Shadox 1. É da AstraZeneca, fabricado pelo Serum Institute e uma indústria coreana. Esse dado mostra que o tempo que as agências levaram, incluindo o próprio Brasil, para avaliar e tomar uma decisão foi um tempo significativamente menor do que se fosse feita uma avaliação fora da estratégia de respostas emergenciais de Reliance, né? Então, e como isso foi possível? Foi possível por meio do compartilhamento das informações entre uma agência e outra, porque sem dados, sem informação, uma agência não consegue tomar a decisão para que se pudesse chegar a uma conclusão. A inspeção também usou da estratégia de Reliance, né? E o PIX foi fundamental. Então, aqui na Anvisa foi emitida uma normativa específica para dizer que, no caso de produtos para a Covid-19, a Anvisa poderia considerar a inspeção realizada por outro país que estava no mesmo fórum, como o PIX, ao invés de ter que ir. E a gente sabe que na pandemia, as restrições, principalmente naquele início da pandemia, as restrições à viagem eram rigorosíssimas, né? Então, não dava para o inspetor ir lá e verificar a fábrica em loco o tempo todo. A Anvisa ela adotou essa medida para otimizar esse tempo e para que pudesse, então, chegar à conclusão de que podia, tendo sido inspecionado por um outro país que compartilha do mesmo roteiro, compartilha do mesmo requisito, era possível considerar isso na sua decisão e não ter que fazer a inspeção. Farmacovigilância também. A OMS publicou um guia de como fazer planos de gerenciamento de risco nos países, especificamente para a Covid, né, vacinas Covid, para que pudesse compartilhar entre os países e os países pudessem implementar isso e não fazer exigências para as empresas que pudessem atrasar o processo de aprovação das vacinas. E, além disso, também compartilhou dados de inspeção e farmacovigilância que ajudavam os países a entender a segurança do produto que eles estavam aprovando, né?
Durante a Covid-19, as estratégias regulatórias que foram adotadas permitiram também o avanço em vários aspectos do desenvolvimento do produto, né? Então, a experiência dos estudos pré-clínicos, estudos de toxicologia, aqueles estudos não clínicos que eu falei para vocês em modelos laboratoriais e modelos animais, foram aproveitados para que se pudesse fazer uma avaliação mais rápida dos dados que eram gerados, né? Então, por exemplo, plataformas que são semelhantes, como vírus atenuado ou vírus inativado, era possível extrapolar esse dado para uma plataforma, ao invés de ter que refazer os estudos novamente e fazer uma relação de segurança entre eles, né? Esse é um artigo também importante que eu compartilho aqui com vocês, que fala sobre esses aspectos, né? O quanto esses estudos e quanto o compartilhamento das informações internacionais ajudou a acelerar o desenvolvimento das vacinas e dos medicamentos, né? Essa progressão das fases clínicas, né, o que chama de aceleração da progressão das fases clínicas, foi possível porque, primeiro, nunca houve tanto investimento em plataforma com o objetivo único de enfrentamento da Covid-19, né? Então, muita gente falava, mas a vacina do sarampo demorou 10 anos, por que a da Covid demorou 1 ano? Né? Essa é uma pergunta que surgia muito. E a gente sabe que, diferente do que aconteceu lá atrás, nunca a gente teve tanto investimento, tantos cientistas mobilizados, tantos recursos alocados, e a gente sabe que isso é fundamental para o avanço da ciência, né? Não existe ciência sem pessoas, sem dinheiro, sem recursos, sem nada disso. Mas também houve uma estratégia regulatória adotada pela agência reguladora, pela Anvisa, né, e por outras agências reguladoras, de permitir com que se pudesse fazer novos delineamentos de estudos, né? E aqui esse artigo traz um pouco as reflexões sobre o que foi feito, né? Então foi possível fazer aceleração do desenvolvimento juntando fases. Então, fase 1/2, ou fase 1/2/3. O que não era permitido não por questões de segurança, mas por questões logísticas mesmo, por questões administrativas. Então, todas as barreiras administrativas da agência reguladora foram repensadas para que se pudessem acelerar o desenvolvimento e a gente poder ter os produtos mais rapidamente disponíveis, né? Então, aqui nesse artigo mostra o que é a diferença do delineamento de um estudo tradicional e de um estudo baseado nas submissões de uso emergencial do produto, né? Onde é possível, já à medida em que os dados são gerados, já se chegar à conclusão de se vale a pena continuar ou não. E se vale a pena continuar, o quanto isso traz a segurança necessária para o avanço, né? Os mecanismos de inspeção remota também foram críticos e fundamentais para que se pudessem avançar e ter as respostas à pandemia, né? Então, tanto as inspeções de boas práticas clínicas, quanto as inspeções de boas práticas de fabricação puderam acontecer também de forma remota. O que significa isso, né? A Anvisa, ela se reorganizou para que os inspetores pudessem verificar todos os dados, documentos e instalações por mecanismos de videochamada, né? O que é uma inovação em vários aspectos, porque não existia esse mecanismo antes, e esse mecanismo permitiu com que se pudesse trazer a segurança para que as agências pudessem aprovar os produtos, e a Anvisa mais especificamente. Submissão contínua foi um mecanismo que foi aprovado também no âmbito da Anvisa para que se pudessem... Lembra que eu mostrei para vocês o triângulo CTD, né? Que é o triângulo que tem o dossiê que é apresentado pela agência reguladora para que ela possa submeter os dados para a revisão da agência. Mas os dados eram gerados, à medida que os dados eram gerados, a Anvisa criou um mecanismo que se pudesse receber essas informações, fazer uma análise e já esclarecer todos os pontos para que pudesse acelerar esse processo, né? Então, se a gente olhar esse esquema aqui do EMA, ficou bem didático no que é essa revisão contínua, que foi uma das ferramentas importantes para a aceleração das análises da agência, né? Se vocês olharem lá no Standard, vocês vão ver que
o desenvolvedor ele precisa fazer todas as etapas de pesquisa, consolidar esse dossiê, submeter para o EMA, né? No caso, a Anvisa é a mesma coisa, e aí esperar todo esse tempo de avaliação do EMA, da Anvisa, para que haja uma decisão. Embaixo, na Covid-19, o que foi observado foi que ajudou muito, foi um processo de evolução, foi esse procedimento de submissão contínua. Então, à medida em que a pesquisa acontecia, já era submetida para a agência reguladora já dava uma resposta e depois mais dados eram gerados e um novo ciclo de revisão acontecia, e aí o tempo ao final, depois que o dossiê estava completo, foi muito menor do que o tempo seria se a agência tivesse que avaliar tudo de uma vez. Essa comunicação entre agência e desenvolvedor também foi fundamental para que se pudesse ter ações rápidas na pandemia, né? Então, a agência ela flexibilizou a maneira em que as reuniões aconteciam, né? Então, as reuniões aconteciam de forma remota. A agência se tornou muito mais disponível para interagir com os desenvolvedores, esclarecer as dúvidas, para evitar erros no desenvolvimento, para evitar problemas no desenvolvimento. Isso também ajuda a acelerar o processo e evitar equívocos. E uma flexibilização, né, que foi um aspecto bastante crítico e fundamental e muito discutido também academicamente e com a população, que foi a autorização de uso emergencial, né? Esse instrumento que foi criado na pandemia para que se pudesse dar as respostas necessárias para o enfrentamento da situação. A autorização de uso emergencial ela é baseada na perspectiva de que eu já tenho estabelecido um perfil de benefício superior aos riscos do produto. Então, isso precisa estar muito claro durante nos dados que foram gerados, não clínicos, de qualidade, já está claro para qualquer regulador que o benefício supera o risco, certo? Mas, às vezes, algumas informações adicionais relacionadas principalmente a aspectos administrativos ou pequenos ajustes poderiam ser feitos pós-autorização com um compromisso da empresa de submeter esses dados posteriormente, né? Então, vou pegar um exemplo mais simples e didático. Estabilidade, né? Quando as vacinas foram submetidas para avaliação da agência, as vacinas tinham sido produzidas há pouco tempo, né? No máximo aí 1 ano, né? Então, como é que você... Só que aí, claro, um ano elas tinham sido desenvolvidas, mas os lotes necessários, né? 3 lotes de validação produzidos sob condições de boas práticas tinham, sei lá, 6 meses no máximo. Então, como é que você vai pedir 2 anos de validade? Não tinha como. Então, na autorização de uso emergencial, foi possível autorizar vacinas com prazo de validade de 3 meses, 6 meses, e à medida em que esses dados, com o compromisso da empresa de continuar os estudos de estabilidade, e à medida que esses dados fossem gerados, ser submetidos para a agência reguladora. Numa autorização tradicional, isso não era possível. Era preciso esperar, no mínimo, 1 ano ou 2 anos de estabilidade para poder submeter esse produto para ter um prazo de validade aprovado. Então, esse é um exemplo bem didático, mas, na verdade, nos estudos clínicos também isso aconteceu, né? Então, foi possível, o guia de autorização de uso emergencial publicado pela Anvisa, ele diz que é possível aprovar uma vacina, um medicamento que a fase 2 esteja concluída, que a fase 3 esteja em andamento, mas que a gente já consiga, nas análises interinas, né, ou seja, nas análises parciais do estudo, já avaliar que realmente o benefício supera o risco. Então, isso foi fundamental, isso foi crítico para que a gente pudesse ter a vacina, né? Quem lembra do dia 17 de janeiro de 2021, lembra que ali, naquele momento, algumas lacunas ainda foram identificadas, lacunas regulatórias, mas a eficácia já estava bem estabelecida e a segurança também. Bom, para terminar a aula e a gente poder aproveitar os minutos finais para esclarecer alguma dúvida ou interagir, eu quero dizer para vocês quais são as tendências e os desafios, né? Isso talvez sejam também pontos a serem observados, possíveis pontos que vocês podem trazer numa redação com uma perspectiva para o futuro, né? Primeiro, hoje, a inteligência artificial
e os mecanismos digitais de avaliação, eles estão presentes em todos os lugares, né? Todo mundo fala aí de chat GPT, fala de software, de algoritmo que ajuda nessas decisões. É uma tendência nas agências reguladoras, nas discussões do ICH, nas discussões internacionais e no Brasil também, pensar nas estratégias a serem adotadas para incorporar a inteligência artificial na análise regulatória, né? Então, vários possíveis exemplos podem acontecer. Por exemplo, né, a triagem da documentação, aquele dossiê gigantesco, né, que aquele triângulo lá tem 10 mil páginas. É possível estabelecer mecanismos de triagem para verificar, por exemplo, se tem alguma informação faltante e já barrar o dossiê antes da entrada, né? Esse é um exemplo de ferramenta digital que pode ajudar um processo que hoje é feito manualmente, né? E uma série de outras possibilidades aí de se fazer avaliações sem ter que gastar a inteligência humana necessariamente em algo que é menos crítico e menos importante na avaliação. Outro ponto que também é um tópico bastante quente é o engajamento de pacientes na ação regulatória, né? A regulação ela é feita com o objetivo final de se disponibilizar produtos para a população, né? Então, a missão da Anvisa é proteger e promover a saúde da população. Então, é fundamental pensar que a população tem que estar presente, o paciente tem que estar presente na ação regulatória. Mas, ao mesmo tempo, a ação regulatória é uma ação muito técnica, né? Uma ação objetiva. Então, o ICH, a Anvisa e várias agências estão discutindo como o paciente pode participar desde o começo, desde os estudos clínicos, compartilhando suas experiências, compartilhando seu ponto de vista, suas expectativas, para que possa contribuir na ação regulatória, mas sem, de forma alguma, abrir mão de requisitos de qualidade, segurança e eficácia. Outro aspecto fundamental é o uso de softwares de modelagem, simulação, extrapolação, né? Então, na mesma linha um pouco da inteligência artificial, hoje a gente tem muitos softwares que estão ajudando a delinear estudos de maneira mais adequada, né? Então, um exemplo rapidinho para vocês. Se a gente tinha um medicamento para adulto e depois queria-se extrapolar o uso desse produto para a população pediátrica, certo? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, tá, mas o produto que é usado para adulto na criança, será que ele vai ter a mesma dose? Será que eu tenho que diminuir a dose? Ou será que eu tenho que aumentar a dose? Né? Às vezes um produto que a criança às vezes tem um metabolismo mais rápido. São dúvidas empíricas, ou seja, eu não sei. Hoje os softwares, eles conseguem... E o que acontecia antes, né? Tinha que testar. Então, ia fazer o estudo na criança, aumentava a dose, aí dava reação adversa, diminuía a dose. Aí não dava efeito, aumentava um pouco a dose. Era empírico isso. Hoje a gente tem cada vez mais softwares que conseguem, baseado na experiência, baseado nos resultados do passado, dizer de uma maneira muito mais objetiva como o estudo tem que ser feito, como otimizar os recursos para evitar estudos desnecessários. E assim, também dados e evidências de vida real, né? Esse é um tópico também que é bastante crítico, tem sido bastante discutido. O estudo clínico, como eu sei para vocês, é um estudo um estudo bastante controlado. É um estudo em que a gente, né, metade toma placebo, metade toma a vacina, a gente controla o que a pessoa alimenta, a gente faz o recrutamento da pessoa, a gente faz monitoramento diário da pessoa. Mas, hoje, o que tem se discutido é que dados e evidências de vida real, ou seja, o produto sendo utilizado na sua vida real, né, com a pessoa às vezes esquecendo de tomar, fazendo interação com outros medicamentos, com alimentos, etc. Esses dados também podem ajudar a gerar dados, a gerar informações para a decisão regulatória, né? Então, a gente tem dados de banco de dados de pacientes, os relógios digitais, né, que coletam informações, por exemplo, de batimento cardíaco. Tudo isso são dados de vida real que hoje estão sendo refletidos nas agências reguladoras de como eles podem ser incorporados da decisão regulatória. E, por fim, o desenvolvimento do que do que a gente chama, né, que internacionalmente é chamado de ciência regulatória. A ciência regulatória é essa ciência que é dedicada a pensar como a regulação pode melhorar,
como os dados que são gerados no ambiente regulatório podem contribuir para a evolução no desenvolvimento de produtos, no acesso a recursos de saúde e melhorar, consequentemente, a saúde da população, né? Então, a ciência regulatória ela tem sido estabelecida internacionalmente nessa parceria, cada vez mais pesquisas universitárias que ajudam nesse processo, e a ideia da ciência regulatória, uma tendência a pensar que os dados que são gerados pelas agências, e a Anvisa não é diferente, eles podem contribuir muito para esse aspecto científico internacional. Gente, falei muito, falei bastante coisa e espero que eu não tenha dispersado vocês, mas foi um brainstorm do que possíveis temas e coisas que podem ajudar a conectar tudo isso. Arrasou, Gustavo, obrigada. Nossa, eu acho que assim, traz aqui para a gente hot topics mesmo, assim, né, do que pode vir aí, porque eu entendo que, eu espero, né, que a banca coloque questões que estão aí para que quem vai chegar na Anvisa vai ter que lidar com justamente esses novos desafios, o que está trazendo agora, né, para as agências regulatórias e não ficar só num passado, né, teórico e tudo mais, é o que de fato vai desafiar esses novos servidores, que eu espero que a gente tenha vários alunos aqui do projeto lá na lista de aprovados, então, é que a gente esteja preparado para esses desafios que você trouxe. Gustavo, te agradecer, eu pergunto se tem alguém, tem perguntas aqui que eu vou fazer para você, mas se tem alguém que queira fazer pergunta, ligar a câmera, fazer pergunta por áudio. Alguém abriu? Não, então, eu estou vendo aqui uma pergunta da Carolina. Carolina, essa pergunta eu vou até, por causa do adiantado da hora, eu vou deixar para você assistir